Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a lição da Escola Sabatina, é a lição de número 10, que tem como título Regras de Engajamento. Antes de nós iniciarmos esse tema, esse estudo da Palavra de Deus, eu peço a ajuda de vocês para se inscrever no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, que deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Me ajude aqui no YouTube para que o canal vá crescendo, para me trazer mais conteúdo para vocês. Vamos para a lição da Escola Sabatina, que é a lição 10, Regras de Engajamento. E o verso áureo diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 8. Eu queria ler para vocês aqui em Atos capítulo 10, diz a mesma coisa que esse texto de João, 1 João 3, 8. Eu quero ler Atos 10, verso 38. Olha para vocês verem como que tem a ver com esse texto que eu acabei de ler para vocês aqui em 1 João capítulo 3, verso 8. Atos 10, verso 38. Olha aqui, ó. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E Jesus ia por toda parte fazendo bem e curando as pessoas oprimidas pelo diabo. O que o diabo fez? O diabo, ele tacou doença nas pessoas. Jesus, ele curou leprosos. Ele expulsou demônios. Ele curou as pessoas. Isso são as obras que o diabo fez. E Jesus veio, destruiu as obras do diabo na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Então, aqui em 1 João 3,8, tem tudo a ver com Atos 10, verso 38. Em 1 Reis 18, dos versos 19 a 40, encontramos uma narrativa impressionante que revela a natureza do conflito cósmico na experiência de Elias no Monte Carmelo. O Senhor expôs o chamado Deuses das Nações. No entanto, os bastidores dessa história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã por trás dos deuses, que as nações pensavam que adoravam. Havia algo bem mais profundo. Moisés disse: ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Deuteronômio 32, verso 17. Paulo acrescentou: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Por trás dos falsos deuses das nações existiam, na verdade, demônios disfarçados. Isso significa, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratam do conflito cósmico. Assim podemos compreender melhor o tema do grande conflito. Além disso, essa verdade tem profundas implicações para entender melhor a natureza desse conflito e como ele lança luz sobre o problema do mal. Vamos aqui para a parte do domingo. Um anjo atrasado. Os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados.
textos bíblicos apresentam evidências de que os poderes demoníacos às vezes estão por trás dos poderes terrestres, mas os anjos de Deus podem enfrentar a oposição das forças do inimigo. Pergunta número 1. Leia Daniel capítulo 10, verso do 1 ao 14. Com atenção especial aos versículos 12 e 13. O que essas passagens ensinam que é mais relevante para o conflito cósmico? Porque o anjo enviado por Deus foi resistido durante 21 dias. Como um anjo enviado de Deus foi resistido por 3 semanas, sendo todo-poderoso, Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente, isto é, se ele quisesse. Caso o Senhor exercesse seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que um anjo aparecesse a Daniel naquele instante. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. Deuteronômio 10, 13. O que aconteceu? Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Ellen G. White, Profetas e Reis, página 332. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos, que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes não são revelados. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros, aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento. Em certo sentido, não é difícil compreender esses limites de atuação, pois o Senhor trabalha apenas por meio do amor, e o amor e não a imposição é o fundamento de seu governo. Deus age unicamente por meio dos princípios que se originam do amor. Esse conceito nos ajuda a entender melhor o grande conflito. Então eu peço para vocês, meus queridos irmãos, leiam aí Daniel capítulo 10, dos versos do 1 a 14. Lição de segunda-feira, o dragão do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos apresenta uma visão mais ampla de que como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. O diabo é descrito como o grande dragão que se opõe a Deus e seduz todo mundo. Apocalipse 12, verso 9. Então nós vimos aqui o dragão, que é o diabo, dragão em profecia é Satanás. Ele seduz a todo o mundo. Satanás, ele faz isso. Ele vai contra Deus. Satanás, ele quer ir contra Deus e contra o povo de Deus que está aqui nessa terra. Pergunta número 2. O que Apocalipse 13, verso do 1 ao 9, revela sobre os limites de atuação do inimigo? O dragão. Quem que é o dragão em profecia? Satanás. Então, o dragão é Satanás. Não apenas trava uma guerra contra o Senhor, que está lá em Apocalipse 12, verso do 7 ao 9, e seus servos, Apocalipse 12, do 1 ao 6, mas também é descrito como líder que está por trás dos reinos terrenos, que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, que está lá em Apocalipse 13, verso 2 e 5, e Apocalipse 17, verso 13 e 14. A besta do mar recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, que está lá em Apocalipse 13, verso 5. Assim o dragão, Satanás, concede poder e autoridade à primeira besta. A primeira besta, que simboliza um poder político, religioso, terrestre. Então a besta simboliza o quê? Um poder político, religioso e terrestre. Esse poder é exercido para usurpar a adoração que é exclusiva de Deus.
a besta profere blasfêmias contra o nome do Senhor. Além disso, trava a guerra e chega a vencer os santos de Deus, pelo menos por um período de tempo. Essa autoridade e poder de atuação mundial lhes são dadas pelo dragão, o príncipe usurpador deste mundo. Quem que é o príncipe usurpador deste mundo? Satanás. Então Satanás lhe dá um poder para essa besta, que é um poder político e um poder religioso. No entanto, também existem limites claros para Satanás e seus agentes, incluindo limites de tempo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e os acontecimentos descritos no Apocalipse ocorrem dentro dos cronogramas proféticos, que apresentam limites específicos para o domínio das forças do mal, que está lá em Apocalipse 12, verso 14, e Apocalipse 13, verso 15. No fim, o Senhor triunfará, e ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, isso vai acontecer quando Jesus voltar aqui nessa terra. Ele vai destruir Satanás, ele vai aniquilar o mal. A vitória de Cristo triunfará. Isso vai acontecer na volta de Cristo. E quando nós estivermos com Cristo na eternidade, ele vai nos enxugar dos olhos toda lágrima e vai falar para nós: filho, a morte não existe mais, não vai haver mais luto, nem pranto, nem dor. Porque Cristo aniquilou o mal, destruiu Satanás e seus anjos caídos aqui na terra. Mas isso só vai acontecer na volta de Jesus. Na parte de terça-feira, o caso de Jó. No livro de Jó, encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Pergunta número 3. Que princípios do grande conflito são revelados em Jó, capítulo 1, verso do 1 ao 12 e capítulo 2, verso do 1 ao 7? Jó apresenta várias verdades. Primeira, houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estão envolvidos. 2. Existe alguma disputa assinalada pelo fato de que Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla que já existia antes. Terceira, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Veja lá Apocalipse 12, verso 10 e Zacarias 3. Quarto, Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca. Está lá em Jó capítulo 1, verso 10. Pois isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Isso mostra que Satanás tinha limites, regras e engajamento. O que ele queria prejudicar Jó. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria, mas com limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo, o que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele. Depois, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que sua vida fosse poupada. Então aqui, Deus falou para Satanás: você pode fazer o que você quiser com Jó, tira tudo dele, mas não tira a sua vida. Deus pediu para Satanás poupar a vida de Jó. Satanás trouxe calamidade contra a família de Jó, mas o patriarca continua a bendizer o Senhor, mostrando que as acusações eram falsas. A história de Jó ensina várias coisas. Primeira, existem regras de engajamento no conflito. Segundo, existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor,
o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. Que nós aprendemos com a história de Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, mas Deus falou assim: poupe a vida dele. Satanás tirou tudo e Jó continuou temente a Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Jó continuou firme na sua fé em Deus. A mulher de Jó falou para Jó: deixe esse seu Deus e morra. Sabe o que Jó falou para ela? Você é uma mulher louca. Você não sabe o que você está falando. Eu vou continuar firme com Deus. Eu posso perder tudo as minhas coisas, mas eu sei que Deus vai me dar a vitória. E Jó continuou firme. E no final, Deus devolveu tudo para Jó que Satanás havia tirado dele. Porque Jó permaneceu fiel. Quarta, o príncipe temporário deste mundo. Quem que é o príncipe temporário desse mundo? Satanás. Ele é um príncipe temporário. Satanás vai ser destruído na volta de Jesus. Jesus vai aniquilar Satanás. Vai acabar com Satanás. Por isso que ele é um príncipe temporário deste mundo. A vitória de Cristo triunfará sobre o inimigo, que é Satanás. A antiga serpente, o dragão. No conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo, que é limitado por alguns tipos de regras de engajamento. Essas regras limitam não apenas as ações dos inimigos, o diabo e seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. O Senhor não quebrará suas promessas, pois ele está em harmonia com as regras de engajamento, o que concede algum domínio limitado e temporário a Satanás. Por isso, ele limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro, sem, com isso, diminuir seu poder e autoridade. Pergunta número 4. Leia João, capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30, capítulo 16, verso 11 e 2 Coríntios 4, verso 4 e Lucas capítulo 4, verso 6. O que esses textos ensinam sobre o governo do inimigo deste mundo? O Novo Testamento apresenta um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas, sendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião. Parte da missão de Cristo era derrotar o reino de Satanás. 1 João 3,8. No entanto, existem regras que limitam o que Deus pode fazer ou agir em harmonia com os princípios que fundamentam o seu governo. Esses limites incluem, por exemplo, primeiro, conceder livre-arbítrio às criaturas. Segundo, agir segundo as regras de engajamento pactuais, sobre as quais não temos pleno conhecimento, pelo menos por enquanto. Esses impedimentos e limitações da ação divina têm consequências significativas para a capacidade moral de Deus de reduzir ou eliminar imediatamente o mal neste mundo. Assim, o mal e o sofrimento continuam a existir, o que pode de fato levar muitas pessoas a questionar a existência de Deus ou sua bondade. No entanto, quando compreendemos o pano de fundo do grande conflito, os limites que o Senhor colocou sobre qual ele lidará com o mal, conseguimos até certo ponto entender melhor o porquê disso, pelo menos até o triunfo final de Deus sobre o mal. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Como esse fato nos ajuda a compreender pelo menos um pouco porque o mal ainda existe no mundo, é reconfortante perceber que se trata, na verdade, apenas de um domínio temporário. Então, o domínio de Satanás é temporário. Esse domínio de Satanás vai acabar. Por isso que Satanás está bravo, está nervoso, porque ele sabe que pouco tempo de vida lhe resta. Porque ele sabe que Jesus Cristo vai destruí-lo quando voltar a esta terra. E Deus vai proteger os fiéis. Deus não vai deixar nenhuma tentação cair sobre os seus fiéis.
Nenhum mal vai acontecer com seus fiéis. E a Bíblia nos dá as respostas. Eu vou ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. A Bíblia nos relata bem isso. Coríntios 10, verso 13. Diz assim: não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, queridos, Deus vai nos proteger da tentação. Deus vai nos guardar da tentação. Deus vai nos proteger. A lição de quinta-feira: limites e regras. O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações do diabo contra o seu governo. Sua bondade e sua justiça é uma espécie de processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre suas afirmações. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez a única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, imparcial e aberta. No caso de Deus, se as acusações ameaçam seu governo, que está fundamentado no amor, elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete. O que tudo isso nos diz sobre o conflito cósmico e a relação dele com o problema do mal? Se Deus fizesse uma promessa, será que ele a quebraria? Claro que não. Mas como o Senhor age em harmonia com as regras de engajamento? Sua ação futura seria limitada em termos morais. Por isso, o domínio temporário do reino das trevas ocasiona o mal que existe atualmente em nosso mundo. Pergunta número 5. Leia Marcos, capítulo 6, verso 5, capítulo 9, verso 29. Até mesmo a ação divina pode estar totalmente relacionada com fatores como fé e oração. Em ambas histórias, parece estar em vigor alguns limites ou regras de engajamento relacionadas com elementos como fé e oração. Na Bíblia, há evidências de que a oração faz diferença no mundo, dando espaço para as ações divinas que de outra forma poderiam não estar disponíveis em termos morais. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que a oração e a fé são os únicos fatores presentes. Provavelmente existem outros fatores, das quais nem sempre temos conhecimento. Isso se encaixa no que estudamos anteriormente sobre as regras de engajamento. A lição de sexta. Estudo adicional. O homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este anda de um lado para o outro, para cima e para baixo na terra. Não está desatento nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir pessoas importantes e que o povo de Deus compreenda isso. A fim de escapar de seus ardis, Satanás está preparando seus enganos para que a última campanha contra o povo de Deus eles não percebam que é ele, enquanto algumas pessoas iluminadas advogam a ideia de que ele não existe. Ele a está levando cativa e atuando grandemente por meio delas, melhor que o povo de Deus. Satanás sabe o poder que esse povo pode ter sobre ele, quando fazem de Cristo a sua força, quando rogam humildemente o poderoso vencedor que auxilie o mais fraco dos crentes na verdade, repousando firmemente em Cristo. Pode com êxito repelir a Satanás e todo o seu exército. Ele é astuto demais para apresentar-se aberta ousadamente com suas tentações, pois então as entorpecidas energias do cristão seriam despertadas e ele haveria de apoiar-se no forte e poderoso libertador. Aproxima-se, porém, sorrateiramente e atua de maneira disfarçada por meio dos filhos da desobediência, que professam piedade. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esse foi o estudo 10, regras de engajamento. Nós só venceremos a tentação se permanecermos do lado de Cristo. Cristo ele vai nos proteger da tentação.
Cristo vai nos proteger contra o mal. Cristo não vai deixar o diabo nos atingir. Quem permanecer do seu lado, quem permanecer fiel a Deus, Cristo, ele vai triunfará com a sua vitória quando ele voltar aqui nessa terra para destruir Satanás e seus aliados. Cristo não vai nos deixar acontecer nada. Quem permanecer do seu lado, fiel, firme, aguardando a sua volta. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Amém?